Você já deve ter ouvido falar que religião não se discute. Mas hoje, no Café e Fé, nós vamos exatamente tratar desse assunto e trazer luz para esse assunto. Afinal, existe um abismo, uma grande diferença entre a religião e o evangelho. Na religião, o homem tenta chegar a Deus. No evangelho, Deus vem encontrar com o homem. E isso faz toda a diferença. Há 38 anos, a Ótica Higienópolis faz parte da história de Londrina. Tecnologia, inovação e uma equipe especializada para cuidar da sua visão. Venha nos visitar no alto da Avenida Higienópolis. Estacionamento próprio. Olá, que alegria é ter você mais uma vez aqui no nosso Café e Fé. O tema de nosso programa hoje é religião. E pode parecer estranho falar disso, porque muita gente acha que religião é sempre algo muito bom. Mas ao analisarmos as Escrituras, percebemos que existe uma diferença enorme entre religião e evangelho. A ideia central do episódio de hoje é: quando o homem é agente, quando o homem age para ser aceito, ele se torna aí o agente da religião. Isto é religião. Quando você age. E quando Deus age, aceitando o pecador pela graça, isto é evangelho. E nós vamos hoje analisar, à luz da palavra de Deus, à luz das Escrituras, esse assunto, religião e evangelho. Para conversarmos sobre esse tema, recebemos hoje aqui um amigo. Eu não vou te chamar amigo velho porque você não é velho, mas amigo de algum tempo. Aquele que já tem andado conosco aqui algumas vezes. Pedro Medeiros. Seja muito bem-vindo, querido. Obrigado, pastor. Obrigado por mais uma vez pelo convite. E como sempre, é uma grande alegria nós estarmos aqui para abrirmos a palavra de Deus e conversarmos um pouquinho sobre um assunto tão relevante, né? Agora, pegue aí o seu café, porque o nosso está começando e já nós voltamos. Cada corte, cada cor e cada tratamento contam a mesma história. Cuidar de você. Beleza é bem-estar, é saúde capilar, é autoestima renovada. Márcio Frois Hair Design. Rua Pará, 1695, Loja 2, Centro de Londrina. Batman Car Imports. Pintura automotiva. Rua Taubaté, 65, em Londrina. Nos anos de 1990 um primo meu que foi jornalista do Estadão, ele me fez uma pergunta: tem tanta coisa no mercado religioso, o que é religião? Aí eu me empenhei em fazer um trabalho para tentar elucidar esse assunto. E em 2001 nós publicamos esse livro aqui, Religião,
uma bandeira do inferno. Ele já está na 3ª edição, com 4 reimpressões, e esse livro tem ajudado algumas pessoas a conhecerem a diferença da religião e o evangelho. Ele procura analisar os 2 parâmetros, a religião de Caim, o evangelho de Abel, e por aí nós vamos entrando até mostrar a diferença da religião de Adão e o evangelho de Cristo. É um livro que tem trazido luz. Ele atualmente está esgotado, mas ele deve ser reimpresso agora em maio. E eu sei que se você tiver interesse na editora Vale Estreito, você pode encontrar esse livro. Ele ajuda bastante. O que é religião e o que é evangelho? É isso que nós vamos conversar aqui. A gente sabe, aquilo que o homem faz traz suor. E eu já referi aqui o Caim trouxe uma oferta sudorese, cheia de suor, de esforço, de cansaço. E o Abel trouxe o sacrifício. Esse é o ponto do evangelho e da religião. A Bíblia mostra que Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Aqui nós temos o ponto central, a ação da divindade. Então, o que é religião? Religião é um movimento humano diante do sobrenatural, ou seja, é o homem tentando resolver sua própria situação espiritual. O religioso tenta conquistar a sua aceitação. O religioso ignora o que o apóstolo Paulo disse: pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se vanglorie. Por isso, a religião cria um bocado de coisa, ritos, regras, obrigações, práticas, tudo baseado no esforço humano. O que você acha, Pedro? Como é que você vê isso? Eu vejo, pastor, que quando nós olhamos para a queda em Gênesis capítulo 3, aí a gente vê ali a maldição do pecado entrando em todo ser humano, a gente começa a perceber que uma grande evidência dessa maldição é a autossuficiência, é a justiça própria, é a necessidade que o ser humano tem de aprovação, de mérito. Então, como o evangelho se diz muito em relação à graça de Deus, isso é ofensivo para o ser humano. Porque a graça de Deus, ela ofende qualquer mérito nosso, ofende qualquer pseudo-capacidade que nós achamos que nós temos. E quando nós vemos que o evangelho é a graça de Deus, é Deus fazendo tudo pela obra perfeita de Cristo, isso é muito ofensivo para o ser humano, pastor. Então isso deixa a nossa carne assim, irritada. Mas quando o Senhor nos quebranta de fato, quando Ele mostra que a justiça vem de Cristo, pela obra perfeita do Filho amado, a gente vê que, de fato, o humanismo ele não se mistura com o mérito humano, né? E é aí que o Senhor nos quebranta e nos traz ao arrependimento. Pois é, você vai encontrar muitas figuras do Velho Testamento com essa característica religiosa. Nós procuramos no livro fazer, olhando sempre uma dupla. Eu citei a Caim e Abel. Nós temos, por exemplo, Esaú. Antes de Esaú, nós temos Ismael e Isaque. Ismael, o filho da carne, e Isaque, o filho da promessa. É uma característica. Depois nós temos Esaú e Jacó. O Esaú é aquele meritocrata, é aquele que
que faz as coisas. O Jacó é um bandoleiro qualquer, que a graça pega e transforma, né? Aí no livro não está, mas eu pretendo acrescentar Davi e Esaú. Perdão, Davi e Saul. Saul é a característica do religioso e Davi do evangélico, que é o Deus operando e transformando a vida. No Novo Testamento também nós temos essa turma, né? Eu só vou lembrar, eu me lembrei aqui que quando esse livro foi publicado, lá no aeroporto, aqui na cidade de Londrina, tinha uma livraria e nós colocamos lá o livro em consignação. E o que aconteceu foi uma pessoa que estava fazendo negócios aqui em Londrina, um advogado, ele viu esse livro e achou estranho esse nome, Religião, a Bandeira do Inferno. Ele comprou o livro e foi lendo daqui a São Paulo. Ele depois, no outro dia, ele procurou o endereço da editora e achou meu telefone e conversamos. Ele disse, eu li até às 4 horas da manhã, quando eu terminei de ler o livro. E eu fui desmontado, eu fui desconcertado. Eu sou, por natureza e por família, um religioso de 4 costados. Mas hoje eu percebo que eu estava cansado. E hoje, agora, eu ganhei a dimensão do que é o Evangelho. O Evangelho liberta, o Evangelho tira o peso. Mas a religião é isso, é essa canga que é posta nas pessoas. E ela tem muitas caras nesse mundo. Se o que tem no mercado aí for cristianismo, então eu não sei o que é evangelho. Verdade, pastor, eu concordo com você. E isso não é novo. Até a gente comentou, né? Até o senhor comentou, por exemplo, do Antigo Testamento, mas eu até vou um pouco mais para frente. Quando o nosso Senhor Jesus Cristo estava na Terra, ele não estava debaixo do judaísmo, né? Antes da sua morte, sua ressurreição, antes daquela obra perfeita na cruz. E a gente vê que o legalismo, ele está sempre associado ao sistema religioso. Sim. No judaísmo daquela época, por exemplo. E isso acontece hoje também. Então, a primeira regra do legalista, daquele que está inserido no sistema religioso e defende isso com unhas e dentes, a primeira regra é afirmar que a salvação é por obras ou méritos pessoais. E a segunda regra do legalista é ele legislar onde Deus deixa as pessoas livres. Então ele pega um você pode e transforma em você deve. Atando o quê, pastor? Fardos pesados nos próximos. Assim como os judeus do sistema religioso da época de Jesus faziam. E Jesus sempre condenou isso, né? Então é algo que não é novo para nós, né? Pessoas querendo ter mérito em sua salvação. E quando nós falamos aqui que nós somos contrários a isso de que o homem tem que fazer, nós estamos falando aqui em relação à salvação. O homem não tem que fazer absolutamente nada, não consegue contribuir nada para a sua salvação. A salvação é uma obra em que Deus realizou na pessoa de Cristo e que ele nos incluiu naquela obra plenamente por graça. A partir disso, até pelo texto que nós lemos em Efésios capítulo 2, a partir disso o Senhor nos transforma, nos dá uma nova vida, vem habitar em nós, e aí sim nós fazemos porque é Deus agindo em nós e pela graça de Deus, as boas obras que Ele preparou de antemão. Então é um aspecto completamente diferente do sistema religioso humanista, né? É verdade. E Jesus estava falando, né, com Nicodemos, ele disse que o que nasceu da carne é carne, e o que nasceu do espírito é espírito. O que você fez, Pedro, para nascer da carne? Você fez alguma coisa? Não. Foram os seus pais que fizeram para que você fosse gerado e para que você nascesse. Do mesmo modo, do ponto de vista espiritual, nós não fazemos nada para podermos nascer de novo. É uma obra divina, é Deus fazendo. Então, a religião, ela põe você dentro de um esforço para que você desempenhe.
Eu tenho uma frase aqui do John Piper, que ele disse em um devocional: a coisa mais importante no mundo é sermos salvos, porque o propósito de sermos salvos é desfrutar a pessoa de Deus para sempre. E o que isso tem a ver com o Evangelho? Tem tudo, porque o Evangelho é Deus nos alcançando no lixo da nossa existência e nos fazendo filhos de Deus. Nós nascemos como criaturas e somos regenerados e nos tornamos filhos, né, Pedro? Gente, nós vamos comentar um pouco mais. No próximo bloco nós vamos conversar como a Bíblia reforça que a religião é bem diferente do Evangelho. Muita gente está cansada, exausta com a sua religião, mas aquilo que a gente quer conversar com você é que o Evangelho tira esse peso, essa carga. Espera que já já nós voltamos para conversar. Há 38 anos, a Ótica Higienópolis faz parte da história de Londrina. Tecnologia, inovação e uma equipe especializada para cuidar da sua visão. Venha nos visitar no alto da Avenida Higienópolis, estacionamento próprio. Batman Car Imports, pintura automotiva, Rua Taubaté, 65, em Londrina. Nós sempre reforçamos aqui que o nosso intuito, o intuito do programa Café e Fé, não é tirar você de sua denominação. Não tem nada a ver com placa de igreja. Porém, você e eu precisamos saber a diferença entre religião e evangelho, que são dois caminhos completamente diferentes. A religião está centrada no homem, no que o homem faz para ser aceito diante de Deus. E o Evangelho está centralizado no que Deus fez, no que Deus em Cristo fez em favor do ser humano. Nós precisamos verificar essa diferença com clareza, porque senão nós vamos comprar gato por lebre. E uma das grandes confusões é esta: a religião é o homem tentando subir. O Evangelho é Deus, é o Deus que desce, e desce para nos salvar de nós mesmos. No livro Religião, uma bandeira do inferno, a gente trabalha essa questão. A religião como uma escada muito longa, seria da terra ao céu. Uhum. Mas o sujeito começa a subir, e quando ele sobe 1% da escada, porque ela é muito longa, ele já está com um palmo de língua de fora. Ele já está cansado. Uhum. Ele está sobrepesado. Aliás, Jesus disse, ele fez um convite maravilhoso: vinde a mim, todos vocês que estão cansados, sobrecarregados. Esse convite é o convite do expediente religioso onde ele estava vivendo na época do judaísmo. E eu vos aliviarei. O Evangelho não, o Evangelho é o elevador. É o Deus que desce, não é o homem que sobe. Uhum. Todo movimento ascendente é um movimento cansativo, em que o homem quer encontrar Deus no topo do zigurate, como foi o caso de Babel. Uhum. Agora, o Evangelho é Deus descendo. E ele desce até onde? Até o porão da nossa existência. Ele nos pega na fossa. Ele nos pega lá no buraco existencial. Pedro,
Você já passou pela religião, não já? Já passei. E como é que você foi retirado desse modelo aprisionador, Uhum. que a pessoa fica com a vontade de querer ser o que ela não é, mas ela Sim. não consegue, né? Uma coisa que a gente vê muito dentro do sistema religioso, dentro da religião, é a necessidade das pessoas da aprovação espiritual ou da performance espiritual. Então a gente vê muito isso, é uma competição dentro da denominação, onde eu tenho que mostrar que eu sou mais espiritual que você, e é uma coisa que os fariseus faziam nos tempos de Jesus. Pegavam coisas que são bênçãos de Deus, as esmolas, os jejuns, as orações, e transformam em coisas que são fardos para as pessoas, que aprisionam as pessoas. Jesus, ele falou isso, atam fardos difíceis das pessoas carregarem, né? E depois ele fala, mas o meu jugo é leve, o meu jugo é suave, é totalmente diferente. E eu vivi um pouco isso, pastor, eu vivia uma mistura. Então eu tentava encaixar o meu mundanismo, a minha carnalidade, que eu sabia que eu era assim, com Cristo. Mas quando nós olhamos para a palavra, nós vemos que não existe mistura. É por isso que no Evangelho o Senhor nos faz de fato novas criaturas, né? Então, até citando Lucas capítulo 5, eu vivia como um odre rasgado, né? Aquela passagem onde Jesus fala que você não coloca vinho novo em odres velhos e nem você remenda uma roupa velha numa veste nova. São coisas que não se harmonizam. Então, você tentar misturar a sua religião, a sua falsa espiritualidade, os seus decretos, ou até o seu mundanismo, a sua carnalidade com a vida de Cristo, não vai funcionar, vai estragar. Então eu vivi por muito tempo tentando reformar a minha vida. Então eu tentava tapar buraco, eu tentava costurar, melhorar, reciclar, tudo isso eu tentava. Mas no fundo eu sabia que eu continuava a mesma pessoa. Até o dia que, pela graça de Deus, ele me revelou que eu precisava morrer naquela cruz com Cristo. Eu precisava me considerar morto para o pecado. E que o Senhor tinha uma vida nova para mim pelo poder da ressurreição de Cristo. Foi ali que eu creio que nasceu um novo Pedro pela graça de Deus. Abriram-se os olhos para crer na palavra de Deus. Amém. Eu queria até contar um pouquinho, porque eu fui criado dentro de um sistema religioso, na Igreja Batista, desde menino, segui todos aqueles passos de qualquer criança e depois fui para um seminário, estudei e fui consagrado pastor, vim pastorear aqui em Londrina, mas eu não era uma nova criatura, eu era um religioso, bem treinado, igual os cachorros de Pavlov, né? Eu sabia salivar na hora certa, mas não tinha a revelação da pessoa de Cristo. E foi aqui na igreja missionária do aeroporto que eu fui ouvir um pregador que Deus usou para abrir o meu entendimento do que era o evangelho. Não é o que eu faço para ser aceito, foi o que Cristo fez, o que ele realizou para me aceitar. Porque na verdade é Cristo que nos aceita. E isso mudou totalmente o meu modo de ser. Você sabe que eu levei 2 anos para trabalhar aquela realidade, né? Porque uma pessoa com 30 anos formatada dentro de um sistema religioso e ser desconstruído não é simples assim. O povo de Israel, quando saiu da Babilônia, ele trouxe a Babilônia consigo. Então é preciso às vezes um tempo para ser arrancado. E o problema é que esse sistema, sem o evangelho, ele sempre produz cansaço espiritual. Eu não sei como é que você está, mas você pode estar aí arrastando as correntes, como um escravo velho, pesado. Qualquer sistema que cobra, é como o Sísifo, o mito de Sísifo, né? É uma coisa que os gregos produziram lá atrás e que Albert Camus
em 1942, escreveu esse livro, O Mito de Sísifo, o mito do esforço que nunca para. O Sísifo tinha que levar a pedra até lá em cima, ia, quando ele chegava lá no cansaço, ele não conseguia, aí a pedra rolava de novo, e ele voltava e tornava a tentar subir, e esse empurrar da pedra é você pagar seus sacrifícios, né? Eu não quero usar nenhuma linguagem religiosa de qualquer sistema para não ferir ninguém, mas os seus sacrifícios, a sua justiça própria, as suas atitudes tentando se manter acima de toda... Porque é interessante, o público da religião são as pessoas. Uhum. O público do evangelho é Deus. Nós estamos diante de Deus. Você presta isso atenção. Quando você está querendo mostrar para os outros A performance espiritual, pode saber, é religião. Quando você está diante do Senhor, de coração aberto, se mostrando com seus pecados, com as suas atitudes, com a sua piedade, isso diante de Deus, aí é evangelho. Verdade. É suave. E se tem uma coisa que cansa também, pastor, uma analogia que eu gosto de fazer, uma coisa que cansa é você ficar espantando mosca. Experimente ir para um lugar onde tem muita mosca. Você espanta uma, vem outra, espanta outra, vem outra, e você se cansa. Então, se tem uma coisa que é inútil, é você espantar mosca onde tem mosca, porque vai vir outra. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa... o que precisa ser feito, na verdade, né? O lixo precisa ser retirado e jogado fora. Então o sistema religioso, o negócio dele é ficar espantando mosca. Só que isso não vai resolver o problema, porque o lixo não foi descartado. É por isso que o Senhor precisa nos dar uma nova vida, desmanchar o nosso velho homem e nos dar uma nova vida na ressurreição. Eu lembro, eu gosto de dizer que muitas pessoas passam por igrejas, mas infelizmente não são tantas assim que passam pela cruz, né? Porque as pessoas, a religião, ela distorce também a cruz, né? Ela tem essa mania de dizer que a cruz é o seu instrumento de sofrimento, então você vai carregar ela com muito esmero, então aquela coisa na sua vida, aquele peso é uma cruz, e aquela determinada pessoa na sua vida é outra cruz, onde na verdade a cruz é um instrumento de execução de Jesus Cristo, onde ele nos chama para o Calvário. Jesus, ele vira para os seus discípulos e fala: tomem a sua cruz e me sigam, um caminho de morte, um caminho rumo ao Calvário, onde seus discípulos foram crucificados juntamente com ele. Você está entendendo isso? Isso é importantíssimo. A grande diferença da religião e o evangelho é que na religião o homem tenta, no evangelho Deus faz. Na religião o homem se esforça, no evangelho Deus dá. Se você não souber essa diferença, você vai aí carregar a pedra de Sísifo até morrer, e eu não tenho bom endereço para você depois da morte. Não é a cruz, não, é a pedra de Sísifo. É a pedra de Sísifo. Querido Pedro, é uma alegria você estar conosco aqui. Pastor, muito obrigado, viu, pelo convite mais uma vez. Aqui estamos nós, daqui mais umas semanas nós vamos continuar falando um pouquinho sobre a cruz que você tanto se referiu aqui. Nós vamos conversar daqui um tempo mais, e você é muito bem-vindo aqui no Café e Fé. Pense nesse assunto e lembre-se que religião cansa, o evangelho descansa. Até a próxima. Um abraço de coração para coração.